A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 5 de abril. Adurni Sindicato e Proifes Federação discutem contraproposta de reestruturação de carreira com o MEC. Docentes da UFRN debatem indicativo de greve em assembleia no próximo dia 9. Técnico-administrativos da UFRN seguem em greve. Movimento ganha reforço dos profissionais dos institutos federais. Educadores de Natal decidem paralisar atividades mais uma vez e cogitam greve. Plataforma Aprenda Mais lança novos cursos gratuitos. O UFRN alcança conceito máximo inédito em índice de qualidade. Professor transforma ruas em salas de aula e debate golpe de 64 no centro de Natal. Passado ao alcance do futuro. Museu Câmara Cascudo ganhará cápsula do tempo com mensagens para as próximas gerações. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurni Sindicato. O Proifes Federação se reuniu esta semana com a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação para apresentar e debater a contraproposta de reestruturação das carreiras do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, enviada ao Governo Federal na última semana. O presidente do Adurni Sindicato e diretor do Proifes, professor Oswaldo Negrão, participou do encontro. Estivemos na última quarta-feira no MEC, mais especificamente no SESU, que é a Secretaria de Educação Superior. Lá, a Proifes Federação apresentou a contraproposta para a reestruturação da carreira do Magistério Superior e do EBTT. O professor Gessi, que é o diretor de Assuntos Educacionais do Proifes Federação, fez a apresentação e a primeira fala quando entrou um detalhamento dessa proposta de reestruturação da carreira, que tem como um objetivo primordial alavancar toda a carreira, ou seja, valorizar desde a entrada da carreira para os professores que estão no início da carreira até o professor de último nível, que é o professor titular. Temos uma proposta em que amplia os valores nominais do salário dos professores, na medida em que é importante que o governo federal também cumpra o piso nacional da educação, que já é uma realidade para a grande maioria dos municípios e dos estados brasileiros, mas que quando a gente olha para o quadro atual da remuneração dos professores de 40 horas do Magistério Superior, estão abaixo do piso nacional. Então, é importante. Essa proposta é fundamental para que a gente tenha ações estratégicas e concretas de valorização do Magistério Superior e do EBTT. Nesse sentido, é importante também reconhecer que a nossa carreira precisa ser atrativa para os nossos melhores estudantes, na medida em que eles nos substituirão num futuro próximo. Então, seguimos juntos aqui na luta e já está marcada para a próxima semana a próxima mesa específica para a continuidade das negociações aqui em Brasília. E diante da atual conjuntura, os docentes já começam a se articular visando as próximas estratégias da categoria, objetivando, claro, pressionar o governo por reajuste. Quem explica é o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurni Sindicato. No próximo dia 9, terça-feira, vamos ter a Assembleia Extraordinária aqui na UFRN, no Campus Central, no auditório da Biblioteca Zila Mamed. A primeira chamada às 16 horas e a segunda chamada às 16h30. Convidamos todos os professores e professores para se fazerem presentes. Aqueles que não puderem ir presencialmente também têm a possibilidade de participar no formato remoto através da plataforma Zoom.
Maiores detalhes podem ser obtidos no próprio site do Adurni Sindicato. É muito importante o debate, porque já foi aprovada na Assembleia anterior o indicativo de greve e o segundo mecanismo que o Adurni Sindicato tem dentro do seu estatuto é justamente, agora na sequência, a composição da comissão plebiscitária, e essa comissão tem a responsabilidade de elaborar e formalizar as perguntas que serão disponibilizadas na sequência para que professoras e professores participem do plebiscito e tenham a deliberação final, se entraremos ou não em greve como estratégias de luta. É uma das questões fundamentais que a gente precisa deixar claro para a comunidade universitária, é que a Assembleia é soberana. A Assembleia dos Trabalhadores da Educação, do Magistério Superior e do EBTT, professoras e professores, precisam e devem participar, tanto da Assembleia quanto na sequência também do plebiscito. Fica o convite, e o sindicato é forte e o sindicato é representativo. Precisamos, para isso, ter a presença e uma votação expressiva da nossa base. Seguimos juntos na luta e fica o convite para todos participarem. Jornal da Educação. Extra Classe. E falando em greve, quem segue na luta são os técnico-administrativos da UFRN. De braços cruzados desde o dia 14 de março, o movimento vem se fortalecendo a cada dia e esta semana ganhou o reforço dos profissionais dos Institutos Federais de Ensino, como detalha Tiago Linca, do comando local do movimento. Estamos atualmente com 66 universidades em greve da base da FASUBRA, mais os IFs que se juntaram a nós na última quarta-feira, dia 3. Então, iniciaram a greve porque entenderam que o momento é oportuno e é um momento necessário e urgente para lutarmos, além da recomposição salarial e reestruturação da nossa carreira, também por melhores orçamentos das universidades e dos institutos federais. Na pauta nacional, essa semana, nós conseguimos a protocolação do pedido de uma audiência pública na Câmara Federal e protocolada pela parlamentar Sâmia Bonfim, do PSOL. E a pauta dessa audiência pública é exatamente a greve nas universidades e nos institutos federais, né? Então a FASUBRA foi convidada para estar nessa mesa, nessa audiência, e aí a gente espera que possamos, além de dar maior visibilidade à greve, contar com o apoio aí de demais parlamentares para, junto a eles, conseguirmos pressionar o governo federal para que a gente consiga, de fato, uma negociação, né? Porque a partir do momento que a gente tem as reuniões e não avança, né, o governo é intransigente nessa pauta, principalmente salarial, apresentando apenas o percentual de 0% para 2024, a gente acredita que isso não é negociação e sim uma enrolação, né? Na medida em que o governo marca reunião para marcar nova reunião. E aí fica nesse circuito sem nenhum andamento. Então a proposta e a proposição do Comando Nacional de Greve é esse fortalecimento nos estados, pressão aos parlamentares, pressão aos ministros e ao próprio governo federal. E na situação mais local, aqui na UFRN, nós estamos cada vez mais fortes, com assembleias bastante cheias. Inclusive, na última quarta-feira, fizemos uma assembleia-ato ali na calçada do Shopping Midway, e que teve bastante servidor participando, inclusive servidores do IFRN que aderiram à greve, como eu falei, na última quarta-feira. E nessa assembleia nós fizemos uma rápida caminhada até o departamento de odonto e voltando para o IF, né? Então foi uma atividade muito forte, muito expressiva e que a gente pôde dar maior visibilidade da nossa greve para a população local da cidade. Então é isso. O intuito é de cada vez mais fortalecer nossa greve e pressionar o governo federal para que negocie com servidores e servidoras para que a gente possa encerrar o quanto antes essa greve e voltar à normalidade dos trabalhos com as nossas reivindicações atendidas. Muito obrigado, tenha aí uma ótima tarde. Educação em Pauta.
e os educadores da rede municipal do Natal decidiram paralisar as atividades mais uma vez e cogitam entrar em greve. É o que decidiu a Assembleia da categoria realizada na última terça-feira, como explica a coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso. Nós temos conversado acerca das demandas do sindicato, seus processos de luta e nós realizamos uma assembleia na rede municipal depois de uma parada e um ato de protesto em frente à prefeitura, lamentavelmente cobrando 3,62, porque a partir do dia 5, o prefeito não pode mais conceder aumento a nenhuma categoria superior à inflação. Como a atualização do piso, o valor é menor, que é 3,62, nós vamos continuar o nosso processo de luta. E aí nós tiramos algumas atividades, como por exemplo no dia 10, nós vamos ter um ato em frente à prefeitura. No dia 17, nós vamos ter um ato também na Câmara dos Vereadores. E no dia 2 de maio, nós vamos ter uma assembleia. Essa assembleia, se não tiver havido negociação até lá, nós vamos exatamente tirar um indicativo de greve. Então, para a população que nos conhece, que sabe da nossa atuação, não está restando outro caminho senão enfrentar uma greve por 3,62 de correção nos nossos salários. Embora o prefeito vai sair com uma dívida de 60%, hoje 63%, embora tenha essa dívida, mas devido à lei eleitoral, a gente só pode cobrar os 3,62, que é inferior à inflação. E é uma vergonha se acontecer uma greve por uma correção de salário de 3,62. Nós temos um estudo do DIEESE que demonstra nesse primeiro bimestre um crescimento de 12,98%, ou seja, 13% cresceu nesse primeiro bimestre a arrecadação do município de Natal. E sem contar que recebe também o dinheiro do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Há uma certeza na gente, o governo vai saindo como o governo que deve mais a categoria. Nenhum prefeito ou prefeita saiu com uma dívida dessa. Nem mesmo Micarla de Souza, que teve um governo que negou os 22,22%, mas de longe chegou aos 60 ou 63,62%. Então é isso, pessoal, lamentar e dizer que a gente vai ter que pressionar. Se for para a greve, nós vamos fazer uma greve por 3,62 de correção no nosso salário, o que é lamentável. Depois do intervalo, plataforma Aprenda Mais lança novos cursos gratuitos. O FRN alcança conceito máximo inédito em índice de qualidade. E ainda, professor transforma ruas em salas de aula e debate golpe de 64 no centro de Natal. Passado ao alcance do futuro. Museu Câmara Cascudo ganhará cápsula do tempo com mensagens para as próximas gerações. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços,
como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Foram lançados novos cursos rápidos de qualificação profissional na plataforma Aprenda Mais, do Ministério da Educação. As ofertas são destinadas a toda a população e têm como objetivo ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica. A plataforma possui ao todo 255 capacitações de curta duração no formato de cursos abertos, online e massivos, em diversas áreas de conhecimento desenvolvidas por instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Os novos cursos são das áreas de formação e comunicação, desenvolvimento educacional e social, gestão e negócios, produção alimentícia, turismo, hospitalidade e lazer, recursos naturais, ambiente e saúde, segurança, infraestrutura, idiomas, línguas e literatura e ciências exatas. São eles: estrutura de dados, funcionários de escolas, cidadãos, educadores, profissionais e gestores, gestão financeira em cooperativas, microbiologia de alimentos, roteiros turísticos, biomas brasileiros, ecologia, legislação cooperativista, planejamento e organização do turismo, recursos naturais e florestais, administração pública, cálculo técnico, economia solidária, lei de responsabilidade fiscal, orçamento público, cooperativismo, gestão e implementação, inglês, saúde da mulher e do recém-nascido, saúde e segurança no trabalho, educação cooperativista, gestão ambiental de cidades e materiais de construção, aglomerantes e concretos. Os cursos são gratuitos e a certificação é feita pela própria ferramenta, mediante cumprimento de desempenho exigido e de sua conclusão no prazo estabelecido por cada curso. A formação é totalmente online, não há aulas presenciais. Além disso, não há limite de cursos, logo, o interessado pode fazer quantos desejar. Para participar é preciso fazer um cadastro na plataforma Aprenda Mais. Educação em pauta. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte alcançou o conceito máximo no Índice Geral de Cursos Avaliados da instituição, que analisa a qualidade das instituições de ensino superior no país. A conquista é inédita para a instituição. O reitor da UFRN, José Daniel Diniz Melo, comenta o feito. Nessa terça-feira, 2 de abril, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou indicadores de qualidade da educação superior do Brasil e a UFRN recebeu avaliação 5 pela primeira vez na história. Esse é o valor máximo do indicador de qualidade e coloca a nossa universidade agora entre as 25 universidades brasileiras mais bem avaliadas pelo INEP. A implantação da política de melhoria de qualidade dos cursos de graduação e de pós-graduação e o compromisso de toda a comunidade universitária com essa política foram fundamentais para esse resultado. Estamos muito felizes com essa grande conquista, que é de toda a comunidade acadêmica, e esperamos continuar avançando cada vez mais na qualidade. Jornal da Educação. Extra Classe. O professor Luciano Capistrano desafia as convenções tradicionais do ensino e tem transformado as ruas do centro de Natal em salas de aula. As aulas de história nas ruas surgiu da necessidade mesmo, percebida por mim, professor de história há mais de 20 anos, de fazermos educação patrimonial. Eu acredito que uma política de preservação do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio histórico, do nosso patrimônio arquitetônico, uma política só é verdadeira e eficaz se tiver o viés da educação patrimonial. E é isso que eu faço nas ruas, falar sobre a história da cidade de Natal e apresentar o nosso patrimônio cultural para as pessoas moradoras da cidade ou visitantes da cidade, grupos de estudantes ou grupo de trabalhadores. Na verdade, são aulas abertas, em que nós fazemos um roteiro pré-definido e caminhamos por ruas, por becos,
por praças, por vielas da cidade e falando sobre o patrimônio cultural, falando sobre o cenário urbano. Neste ano de 2024, nós lembramos o golpe civil-militar de 1964, quer dizer, são 60 anos daquele famigerado 1º de abril, em que as tropas comandadas por Mourão, saindo lá de Minas, inicia a derrubada do governo de João Goulart. E aí nós então organizamos esta aula para o dia 13 de abril, agora um sábado, a saída às 8 horas na Praça das Mães, praça ali próxima à antiga sede da OAB, na subida da Avenida Câmara Cascudo, a antiga Junqueira Aires, e de lá nós vamos passar por vários pontos da Cidade Alta, falando sobre 1964, falando sobre o golpe civil-militar de abril de 1964 e fazendo uma relação com esse nosso patrimônio, com esse nosso cenário urbano, falando de pessoas, de presos e pessoas que foram perseguidas pelo regime, fazendo uma referência desses locais com esse momento tão trágico para a nossa sociedade. Lembrar é preciso, né? 1964, eu costumo dizer que é 1964 para não esquecer e para não repetir. Então é essa a ideia e fica o convite, né? Nós temos uma página no Instagram, Natal Nostálgica, e através dessa página as pessoas podem acompanhar o roteiro e participar dessa aula nas ruas da cidade. É uma aula aberta, dialogando sobre patrimônio cultural e sobre temas específicos. Iniciando 2024 com o tema 60 anos do golpe militar civil que se abateu sobre a sociedade brasileira, causando aí 21 anos de uma noite obscura e tantos natalenses foram perseguidos, foram mortos, foram torturados, como é o caso do professor Luiz Maranhão Filho, barbaramente morto e até hoje tem seu corpo desaparecido. Lista dos mortos e desaparecidos políticos. Então são histórias como essa, histórias sobre Maíldo Pinto, histórias sobre Merim Medeiros e a relação dessas pessoas com a cidade natal e com as consequências do golpe civil-militar. Luciano Capistrano, um historiador andarilho, fica o convite, todos convidados para no dia 13, às 8 horas, sairmos nessa aula pelas ruas da cidade natal. Concentração, Praça das Mães. Agenda da Educação. A ideia de uma cápsula do tempo é algo que permeia o imaginário coletivo pela sua complexidade, e inclusive é o tema do filme Presságio, estrelado por Nicolas Cage, onde uma cripta de 1959 é aberta em 2009 com um segredo intrigante. Nessa perspectiva, o Museu Câmara Cascudo da UFRN ganhará em breve uma cápsula do tempo que guardará mensagens para o futuro. Vamos saber como funcionará essa iniciativa com Olavo Bessa, diretor do museu. No dia 22 de abril, Dia Internacional da Terra, a OASA, que é uma organização não governamental interessada nas questões sociais e ambientais do planeta, e nós, do Museu Câmara Cascudo, a gente também bastante interessado nas causas sociais e ambientais, a gente está organizando um evento histórico intitulado Cápsula do Tempo. Acho que a maioria das pessoas sabe o que é uma cápsula do tempo. A nossa proposta é guardar aqui no museu por 50 anos, até o ano de 2074, mensagens para o futuro. E de quem são essas mensagens? Certamente, a gente vai ter personagens importantes da política, da sociedade civil, mas também, e é muito importante, mensagens de grupos normalmente sem voz, né? Indígena, quilombola, LGBTQIA+, e outros grupos invisibilizados. Cada um vai deixar a sua mensagem, né? Mas a nossa preocupação, do museu e da UASA, é com a sustentabilidade social e ambiental. Essas mensagens vão ser colocadas dentro de uma cápsula. Essa cápsula vai ficar exposta por 50 anos aqui no museu até 2074. O fechamento da cápsula vai ser feito na manhã do dia 22 de abril, né? Vai ser uma segunda-feira, vai ser feito aqui mesmo no Museu Câmara Cascudo. Eu particularmente acho que não poderia ter lugar mais apropriado. O Museu Câmara Cascudo é o maior museu do estado, tem o compromisso de preservar o passado, para a gente poder compreender melhor o presente
e refletir, prever um pouco o que vai ser do nosso futuro. Então é isso, obrigado. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.